Olá, querido líder de célula, seja muito bem-vindo a mais um estudo da célula. E nessa semana nós vamos estudar sobre os 3 motivos de gratidão que devemos ter em relação ao que Deus fez na nossa vida. O texto para o nosso estudo está baseado no livro de Hebreus, capítulo 13, verso 11 ao verso 18. E eu fico pensando aqui, e acho que você deveria pensar com a sua célula, nós estamos chegando a mais um final desse primeiro semestre. Quantos desafios nós enfrentamos, as células, quantas coisas superamos, quantos momentos tristes, mas também quantos momentos alegres. Nós temos motivos de sobra para sermos gratos ao Senhor. E o livro de Hebreus, nós encontramos vários símbolos, né? Encontramos demonstrações dos rituais, das liturgias que aconteciam no Antigo Testamento e que apontam para Jesus, que apontam para o sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário. Ele como o Cordeiro de Deus, que se entregou por nós, que nos remiu, que nos lavou do pecado e que nos resgatou do império das trevas. E no final da carta, o autor propõe pontos que destacam a gratidão. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. A primeira pergunta para nós refletirmos com a célula, ela fala o seguinte: agradeça pelo sacrifício de Cristo. Está baseado no verso 11 e verso 12. E aí eu fico pensando que a gratidão precisa fazer parte da minha vida e da sua vida como cristãos. Mesmo que eu e você não tenhamos aquilo que nós desejamos, devemos ser gratos a Deus pela salvação. A salvação é o presente maior que nós ganhamos da parte de Deus. É a provisão maior, é o presente que nós ganhamos que de fato muda a nossa eternidade. Então devemos ser gratos por isso, né? E então eu queria que nós compartilhássemos em um bom tempo agora, oportuno, para você compartilhar com a sua célula um breve testemunho. Compartilhe sobre o impacto do sacrifício de Cristo na cruz em sua vida. Então, faça breve, né, o relato do seu testemunho, de como foi a sua conversão, de como Jesus mudou a sua vida. E também comente a seguinte afirmação: quanto mais de Deus eu tenho, mais grato eu sou. Quanto menos Deus eu tenho, mais murmurador eu sou. Eu sei que nós temos muitas coisas para falar sobre esses 2 pontos da primeira questão. Segunda questão é: agradeça a Deus pela prosperidade. Por que Deus prospera a sua vida? Por que Ele te abençoa? De fato, é para servir os outros, né? Uma vez eu escutei que prosperidade é crescermos naquilo que temos. Então, prosperidade não está falando de quantidade, está falando de generosidade. É sobre isso que a gente deve conversar na célula. E eu quero também que você compartilhe com a célula, em sua opinião, como podemos participar da mudança no próximo através da prosperidade que Deus tem nos concedido. Por exemplo, o quilo do amor, nós temos todo mês feito essa arrecadação. Quantas frentes que a igreja tem desenvolvido para ajudar pessoas, né? O Central pela Alma, Central pela Vida, as casas que estamos construindo, a Igreja da Criança, as doações que fizemos de material escolar no começo do ano, enfim, são várias frentes, são várias situações que a igreja permite que nós nos envolvemos para abençoar pessoas. Então, debata aí com o seu grupo, com a sua célula, eu sei que tem muita coisa para você conversar também nesse segundo ponto. E terceiro e último ponto, agradeça a Deus pelos seus líderes. Você sabe que quando nós falamos sobre liderança, nós devemos pensar que obedecer é ter confiança. E eu queria lembrar você de algo muito importante. Quando você professou a fé, bem no começo da sua jornada, existe um ponto muito importante, um item, dizendo que nós prometemos nos submeter aos nossos líderes enquanto estes forem submissos à palavra de Deus, obedientes à palavra de Deus. Então, a gente precisa pensar, será que eu estou sendo grato pelos meus líderes? Que é o terceiro ponto. Agradeça pelos seus líderes. Verso 17.
né? Há muitas pessoas que questionam a liderança. Eu sei que às vezes nós vamos questionar sim, às vezes nós não vamos concordar, mas por obedecermos a palavra de Deus, nós vamos nos submeter. E isso deve ser feito com alegria, deve ser feito com a compreensão clara da palavra de Deus, principalmente no que diz o versículo 17. Então, lealdade, obediência e submissão são princípios bíblicos que nos afastam da armadilha que se chama rebeldia. Então tudo isso serve para nos blindar. E tudo isso está dentro desse contexto da gratidão. Em sua opinião, o que é honrar o seu líder? Converse com a sua célula, tenha um tempo para falar sobre esse assunto, que eu tenho certeza que vai trazer um grande crescimento pessoal e também sobre a sua experiência como líder. Então, a gratidão não é um ingrediente acidental. A gratidão precisa ser intencional em meu coração, em seu coração. Bom, Deus te abençoe. Lembrando que dia 4 agora de julho temos a nossa Festa das Cores, uma grande celebração. Quero convidar você a fazer parte. Venha com a camiseta da sua rede. Vai ser um tempo para celebrarmos esse primeiro semestre, um tempo de gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Deus te abençoe e até o próximo estudo.